Boa noite, Amazonas, boa noite, Manaus, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Nós estamos mais uma vez no podcast Fala PT, né, que começou recentemente, e a gente hoje estamos aqui para debater, para fazer uma conversa sobre saúde mental do trabalhador. Estamos com alguns convidados aqui. E olha, esse programa está sendo transmitido pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Não esqueça de mandar seus comentários, tá bom? E estou aqui quero dar uma boa noite ao meu querido Abel Magalhães, que é secretário setorial sindical e secretário municipal do Partido dos Trabalhadores de Manaus. E também com o nosso querido doutor e professor, né? Psicólogo, né? O Helder, e é psicólogo e secretário sindical do PT Manaus. Então, eu quero que vocês dêem uma boa noite, umas boas-vindas a esse programa e sejam bem-vindos ao podcast PT. Obrigado. Boa noite, Alfredo, boa noite, doutor Helder, boa noite, Alex, o Kid, que nos compõe aqui esse programa. Muito obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui para a gente debater de um assunto tão pertinente na sociedade quanto a situação nós abordamos. E aproveitar e parabenizar vocês pelo espaço, pelo Fala PT podcast, Partido dos Trabalhadores, um espaço maravilhoso, né? Estou lisonjeado e muito orgulhoso por aquilo que o Partido dos Trabalhadores tem desenvolvido no âmbito dessa comunicação. E nada melhor do que um podcast para a gente desenvolver a comunicação. Parabéns, meu querido, parabéns pela atitude de vocês, por esse programa, por esse espaço de comunicação para tratar de vários assuntos pertinentes a interesse da sociedade. Beleza, Bel? Boa noite, professor Helder. Eu conheci ele como professor, né? Isso. Também. Boa noite, Alfredo, professor Alfredo, né? Nosso companheiro. Boa noite ao Abel, nosso companheiro de luta sindical, o Kid, o Alex, nosso técnico aí. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. Obrigado também pelo convite, né? Importante um espaço. Por conceder esse espaço, a gente está oportunizando principalmente um tema, né, muito relevante para os trabalhadores e trabalhadoras. E parabenizar também a direção do partido, né, que conseguiu um espaço, né, que é importante. Hoje a mídia, a comunicação é fundamental para o partido, para a sociedade. Então, parabéns a todos e obrigado pelo convite também. Bom, então vamos conversar, fazer um bate-papo aí sobre questão da saúde mental do trabalhador. O nosso tema na verdade, o fortalecimento da política de saúde mental e a atenção ao trabalhador. E a gente começa batendo papo sobre a pergunta: como vocês avaliam, né, a política de saúde mental voltada para o trabalho, para o trabalhador aqui no Amazonas, por exemplo? Abel. Do meu ponto de vista, eu penso que nós precisamos melhorar muito no que se refere a políticas públicas voltadas para a saúde do trabalhador, principalmente a saúde mental. O poder público hoje ele não tem um acompanhamento efetivo que comporte o tamanho da demanda que é a questão da doença ocupacional. Se você vai numa unidade pública de saúde hoje, para você ter acesso a um psicólogo, a um psiquiatra, é uma dificuldade muito grande. Então a gente precisa melhorar, né, nesse quesito, a gente precisa trabalhar para que isso haja verdadeiramente, oportunize para que o trabalhador, para que a trabalhadora, para que as pessoas que sofrem, né, dessa doença maléfica que é a doença psicológica, tenham acesso, um acesso efetivo, um acesso que dê oportunidade para ele ter um atendimento imediato. Porque a doença psicológica é um mal do século que afeta milhares e milhares de pessoas, que tem aumentado significativamente nos últimos anos. Okay. Helder, você é psicólogo também, né? Então, como é que você avalia essa questão da doença mental do trabalhador no geral? Então, professor Alfredo, a gente vê assim, a gente está vendo agora, teve 8, 9, 10 agora de abril, aconteceu a conferência municipal, a terceira conferência municipal da saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? São as etapas, a primeira etapa, depois a estadual e a nacional. E lá vem tratando a saúde do trabalhador como não somente a saúde do trabalhador, não aquele que é funcionário da saúde, né? Porque às vezes dá a ideia que
está se tratando só da saúde do trabalhador que trabalha na saúde, né? A ideia é que a saúde do trabalhador tanto é para todos os funcionários públicos quanto do setor privado e também para aqueles que estão em estado de desemprego também, né? Então a conferência vem trazendo essa reflexão e a gente vê uns estudos aí que a gente vai no decorrer da entrevista, a gente vai detalhando mais, mas é gritante, né? Porque a gente temos a saúde hoje convencional, ela trata muito mais do corpo, né? O físico, do que o mental. Então existem poucas notificações, é uma coisa que tem do ano passado, segundo o Ministério da Previdência Social, teve quase 500 mil de pessoas afastadas do trabalho devido à doença mental. 500 mil? Quase 500 mil, 470 mil pessoas foram afastadas pelo INSS, né? E isso só aponta da Seiberg, porque isso daí é aqueles trabalhadores que já estão efetivos, né, e pedem afastamento a partir de 15 dias, né? O número é muito grande, mais de 400 mil só de questão de doença mental, né? Isso, né? Isso. Mais doenças ocupacionais, qual foi o levantamento do Ministério? Em geral? Quase, deixa eu ver aqui, eu destaquei, foram quase... foram quase 3 milhões de pessoas, trabalhadoras afastadas. Desses 3 milhões, aí tem uma estratificação só de saúde mental, que foram quase 500 mil de pessoas afastadas por doenças mentais. Uhum. Então, quais são, Abel, os fatores, né, desses adoecimentos? O que tu cita de fatores desse adoecimento desses trabalhadores nas empresas, ou no setor público em geral? Na verdade, Alfredo, são vários fatores que culminam na questão da doença psicológica, né? Que ela vem desde do âmbito familiar ao âmbito profissional, né? E nós metalúrgicos, nós trabalhamos muito com essa questão do assédio moral. E o assédio moral é um fator muito grave e gravíssimo, tal qual o assédio sexual. Porque o assédio sexual, ele culmina num fator psicológico de uma pessoa, né, que é agredida sexualmente. E eu trago para a nossa reflexão também que uma pessoa que é agredida moralmente, ela também sofre transtornos psicológicos, sofre danos psicológicos. E isso culmina no fraco desempenho, né, na irritabilidade, e muitas das vezes gera até agressão a companheiros, e um fator mais perigoso ainda, que leva ao suicídio, né? Eu tenho relatos na empresa que eu trabalhei, que um amigo nosso, ele se enforcou dentro da empresa. Por causa de quê? Por causa de pressão psicológica. Uhum. Assédio moral. O assédio moral, para quem não sabe, o assédio moral, a pena para um agressor, ela leva de 1 ano e meio a 2 anos. Então, um agressor moralmente, ele também tem que ser punido tal qual um agressor sexual, né? Porque você tá complicando a vida de um ser humano, né? Em vez de estar ajudando, você está complicando, trazendo problemas para a vida do ser humano, que podia ser cuidado. Então, nós, metalúrgicos, temos um cuidado, inclusive na nossa CCT metalúrgica, na sua cláusula 8ª, nós temos um parâmetro que orienta as empresas para que elas, através do seu operador de saúde, ela ofereça e oportuniza aos trabalhadores e trabalhadoras a ter um tratamento psicológico, tanto os que estão afastados quanto aqueles que estão em tratamento, entendeu? Então a nossa convenção, ela garante isso para o trabalhador e para a trabalhadora. Você tem mais fatores, meu querido professor, que causam essas doenças mentais? Por exemplo, você é professor, né? Sim. Na rede pública de ensino, existem fatores que causam essa doença mental, por exemplo? Tem algumas pesquisas que já apontam que uma das causas que tem resquícios ainda da pandemia, né? Então, a pandemia teve uma mudança grande de hábitos, né, das pessoas, né, em relação ao home office, em relação até à sobrecarga, embora a gente tenha uma ideia de que
vai trabalhar menos, ao contrário, você trabalha muito mais, né, por causa da infraestrutura que não há. Então isso sobrecarrega a questão e até envolve a família depois, né, no ambiente de trabalho. E é isso mesmo, tem a questão tanto do trabalho com a... Você viu, a gente está falando dessa questão dos fatores, né, que causam, né, essa saúde, essa não saúde mental, né, do trabalhador. Então, um dos fatores que aponta alguns estudos que a gente já teve acesso, um deles é a pandemia, que a gente está saindo de uma pandemia, lembrando que os dados que eu já apresentei aqui foi 2024, então já pega 2000, né, os anos anteriores, e um deles aponta a pandemia, né, devido a toda a mudança de hábito das pessoas, sobrecarga de trabalho é outra questão, a questão do luto, porque teve várias pessoas, vários trabalhadores perderam familiares, quem não perdeu passou por situações bem próximas de perder, então, e até mesmo a sobrecarga, a pressão do trabalho, né, o assédio moral, que o Abel falou aqui, que existe muito, né, que é pouco fiscalizado ainda. Muitas pessoas não sabem do seu direito, muitos trabalhadores, muitos professores não sabem do direito, o que é um assédio moral, né? E aí, muitas vezes está sofrendo, né? E fica com aquele sofrimento, né? Mais o trabalho, mais a questão, as mulheres também apontada que as que mais sofrem doença mental pela jornada de trabalho, por ainda receber baixos salários. Então, a somatização de pressão sobrecarrega o psíquico, né, da pessoa, que ela acaba e não tem acesso, né, muitas vezes não tem acesso, e até o preconceito de procurar, às vezes, uma ajuda, né, que a gente vê, infelizmente, por piadas, o pessoal dizendo, não, que isso daí é frescura, que não é, né, então a gente tem que saber quando a pessoa está adoecendo, e a própria pessoa às vezes não percebe, quem vai perceber é o outro, então essa busca é muito mais demorada, e o adoecimento vai aprofundando, né? E infelizmente tem casos, né? Quando não é o afastamento, depressão, que é as doenças que mais são ocorridas nesse número, né? De 472 mil pessoas que foram afastadas no ano passado por doença mental. Então, nesse perfil, por exemplo, desse número aí, as mulheres sofrem mais, o percentual maior de casos, né? De doença mental das mulheres, porque a mulher também tem essa... A mulher é mais ocupada, a mulher ela tem problema na família, ela tem a responsabilidade, né, de criar, né, da criança, os filhos, né, a jornada, o menor salário também, que a mulher sempre ganha menos que o homem, né? Mas, Abel, me diga uma coisa, com as mudanças no mundo do trabalho, tipo assim, com a terceirização, com a precarização e desemprego, né? Isso impacta a questão da saúde mental? Impacta e muito. E só para contribuir aqui, a gente falando dessa questão das mulheres, né? A mulher por si só ela já é uma joia, a gente precisa tratar como tal. Mas é bom salientar também que a depressão e a ansiedade não é frescura, é uma doença que mata, que leva ao suicídio, que leva pessoas a perderem seus entes queridos, né, nas famílias. Então a gente precisa tratar como tal, é um debate que a gente precisa aprofundar na sociedade. Pertinente a sua pergunta, essa questão da precarização, da terceirização, né, do mundo do trabalho, nós lutamos muito contra essa questão, nós trabalhamos para que se otimize essa questão do trabalho, né? Inclusive nós estamos trabalhando para a redução da jornada de trabalho, mas ela impacta muito, porque existe uma cobrança excessiva, né, para o trabalhador. Por quê? Porque a terceirização, ela precariza muito a questão, ela diminui salário, ela retira direitos, né? E muitas vezes você se subpõe a trabalhar num âmbito desse de precarização e você já vai trabalhar ali já nas últimas. Muitas vezes o cara já vai trabalhar pensando já no que ele vai pagar no mês que vem, porque esse aqui já está comprometido. Então a redução de salário, a terceirização ela reduz, ela retira, né? E com essa precarização, o que acontece? É que você é exigido a fazer além daquilo que o seu corpo permite, né? Você trabalha excessivamente, você faz tarefa de 2 ou 3 pessoas, né? Você é exigido, é cobrado, e isso culmina numa pressão psicológica e acaba trazendo danos emocionais, danos físicos e aumentando esse índice, né?
Você, por exemplo, você trabalhou na Gradiente, né? Na Nintendo, na Sonopress, Kodak. Nós temos uma experiência de vida no trabalho na fábrica, né? Sim. Lá no chão da fábrica, Sim, né? sim. E você viu muitos exemplos do maus trato que algumas Muitos, empresas, sim. né? Tem com relação ao seu empregado, né? Sim, Oferecendo muitos. péssimas condições de trabalho e mais outros. E muitos. E uma das coisas que me trouxe ao mundo sindical foi justamente essas injustiças. Foi combater essas injustiças. Foi isso que me trouxe ao mundo sindical, porque eu me vi no direito de lutar por aquelas pessoas que já não tinham mais força, porque tinham medo de represália, né? E nós, do movimento sindical, nós lutamos contra isso. Nós abrimos mão de várias coisas, inclusive de promoções dentro do trabalho, porque quando nós entramos no sindicato, a empresa não quer mais saber de você lá, ela quer saber, né, que você é distante, porque ela sabe que a gente vai combater o mal, entendeu? E a gente, embora eu não seja profissional da área, que nem o meu querido amigo professor Dr. Helder, mas a nossa vivência nesse meio, ela nos traz um pouco de experiência prática naquilo que se refere a essas causas, né? E a perseguição, cara, eu vivi muita experiência nisso. Inclusive eu fui assediado moralmente. Fui assediado moralmente por um chefe que eu tive, por um gestor que eu tive. Vi muitas perseguições, muitas pessoas sendo maltratadas por chefes, por gestores, né? E isso nos indignou e nos indigna até hoje. E eu acho que esse é um tema que nós temos que continuar debatendo no âmbito nacional, para que haja um aprimoramento na questão daquilo que o Estado pode oferecer no tratamento dessas pessoas. E nós, enquanto sindicato, somos vigilantes quanto a isso, claro. E trabalhamos para combater todas essas maldades contra essas pessoas. Ô Helder, com relação ao Ministério do Trabalho, ele tem a NR1, né? Põe a NR1, que são as normas e diretrizes sobre saúde no ambiente de trabalho, né? Como é que você vê essa questão dessa norma? Então, essa norma ela está sendo revisada, né? NR Atualizada, né? Tem sido atualizada, ela em relação a ter uma avaliação, né, um anexo a ela, Isso. que é fazer uma avaliação psicossocial no ambiente do trabalho, né? Ver justamente essas áreas insalubres, né? Condições insalubres, relações de trabalho mesmo, né? Que é assédio moral, Isso. assédio sexual, enfim, e está passando por isso, ainda não batendo martelo, mas a partir desse momento, né, que tem uma informação que mais de 472 mil trabalhadores foram afastados só em 2024 por doenças e transtornos mentais, chamou a atenção, por isso chamou a fazer a revisão nessa NE01, que é para anexar, porque não existe um acompanhamento hoje nela, né, que está vigente ainda, que é uma avaliação mais da saúde física. Mas essa parte que nós estamos tratando aqui sobre a questão dos transtornos mentais causados pelo trabalho, né, por péssimas condições de trabalho, levou ao Ministério do Trabalho a fazer uma revisão na NR1. Então, é fundamental que tenha essa avaliação, né, tá em conclusão, e ela é importantíssima, porque ela vai trazer outros fatores serem avaliados, como a questão da saúde mental, e quem será os avaliadores da saúde mental. Então é importante para a gente que é do sindicato, representando o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Psicólogos do Amazonas, e aqui outros sindicatos, né, Sindicato da Educação, de Metalúrgica, enfim, todos os sindicatos estejam atentos, porque quem se preocupa mais com a saúde do trabalhador são o próprio trabalhador e as entidades que o representam, né? Então é importantíssimo acompanhar, e logo que ela, parece, se não me engano, não tem uma confirmação, mas de que foi dado 1 ano para as empresas se adaptarem, né? Para essa nova avaliação psicossocial que vai ter na NR1, e a gente das entidades, que é o controle social também, tem que estar acompanhando, porque, de fato, quem vai fazer uma avaliação mais justa é o próprio trabalhador, ou as entidades que o representam. Os gestores já fazem a avaliação deles, né? Mas tem que ter um lado do trabalhador, porque é o que sofre, né? Isso. E é bom a gente observar, professor,
que a ANR1 ela foi criada em 1978. Então, quase 30 anos depois, ela foi criada com o objetivo, né, da questão da doença ocupacional. Isso. Mas só para você ver o descaso com a questão das doenças mentais, é que quase 30 anos depois, ela está sendo feita uma readequação, onde se inclui a questão das doenças psicossocial, e foi implantada em maio do ano passado. Então, está em vigência ainda, e a partir de maio desse ano completa aí um ano, né? E nós somos órgãos fiscalizadores. Nós, sindicatos, somos órgãos fiscalizadores, vamos estar vigilantes constantemente para que seja implantado, porque agora as empresas são obrigadas a implantar. Entendeu? Além de já estar na convenção coletiva, elas vão ter mais um parâmetro para se adequarem, para tratar, porque nós estamos falando de uma doença que vem se alastrando ao longo dos anos e vem uma crescente muito grande e absurda, que é silenciosa, e o poder público tem que observar isso aí. Abel, você que trabalhou em várias empresas, tu tem notado assim, avanços na questão do cumprimento, né, dessas normas colocadas pelo Ministério do Trabalho? No que se refere às normas de segurança do trabalho, de combate a algumas doenças ocupacionais, elas têm sido efetivas. O problema que não está sendo efetivo é você ter acesso a elas. Acesso, o que eu digo, ao tratamento. As normas elas são implantadas, as normas são cumpridas. O problema é que o trabalhador ele não tem acesso efetivo para se tratar de uma LER, para se tratar de uma doença ortopédica. Quem tem um plano de saúde já é difícil, tem consulta marcada para 30, 40 dias, você imagine no Sistema Único de Saúde. Então, assim, as normas que são estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, elas são implantadas e são cumpridas. O problema não está nas normas, o problema está na oportunidade que o trabalhador precisa ter para ter acesso ao tratamento delas. Mas aí a empresa tem que se preocupar também. É por isso que as empresas na nossa convenção, elas estão sendo obrigadas, lá na nossa cláusula 8ª, são cobradas, e tem que ter o trabalhador tem que ter o acesso. Tem que ser facilitado. Por quê? Porque se você marca uma consulta, é daqui 30, 40 dias. Então, as empresas elas têm que adequar isso para quê? Para que o trabalhador que sofra dessas doenças, eles tenham um atendimento mais rápido. Porque ninguém sabe o que pode acontecer amanhã com uma pessoa que sofre uma doença dessa, professor. Por exemplo, influencia a questão de metas excessivas? Influencia. Abel? Influencia. Influencia, sim. Influencia. Um dos fatores, né, que além da pandemia, do luto, da questão da sobrecarga de trabalho, outra essa questão principalmente no setor privado, né, mas o poder público hoje, né, os serviços públicos hoje estão sofrendo muita influência dessa metodologia do setor privado, aquela questão de atingir a meta, né? Meta, competição, então você coloca a equipe num pé de estresse, né? Então você um estresse, elogia quem atingiu o meta, quem não atingiu não é elogiado, não é compensado. Essa meta chega... Então isso dá pressão no essa meta chega a praticamente assim, as jornadas longas. Justamente. As horas extras. As horas extras. Essa sobrecarga também está muito relacionada à questão das horas extras, né? A pessoa não... Tem professor, você lembrou dos professores? Tem professor que leva o trabalho para casa, né? Além tem professor que trabalha 3 horários, né? 3 cadeiras. Enfim, e os que tem 2 cadeiras, mesmo assim ainda tem eu conheço muitos colegas que levam o trabalho para casa para fazer, ou seja, é uma hora extra que não é contabilizada. No setor privado é contabilizado, mas mesmo assim traz uma carga emocional muito grande, né, um estresse muito grande para o trabalhador e, consequentemente, uma doença, né, de transtornos mentais. E as condições de trabalho, por exemplo, também afeta? Afeta. As condições de trabalho afetam, porque você está num ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho é um ambiente onde você tem que dar um resultado. E você vai trabalhar com uma pressão para ter que dar resultado. Ainda está num ambiente precário, ela triplica a tua carga emocional. Isso traz um transtorno e um prejuízo muito grande para o trabalhador e para a trabalhadora, companheiro. A questão é você ser cobrado, né, sem ser dadas as condições. Muitas vezes você é cobrado e você está trabalhando sem ar-condicionado, um clima como o nosso, né, isso pesa bastante, sem condições materiais, impressora, então você tem que ir lá no outro setor, né, imprimir um trabalho que é seu aqui do setor, então, enfim, são várias áreas, questões insalubres, né, no ambiente de trabalho que provoca
o adoecimento do trabalhador e trabalhadora. Por exemplo, nós falamos aqui de fatores que causam, né, a má saúde mental do trabalhador. E agora, o que vocês falam da questão de atividades que favorecem essa saúde mental? Atividades que favorecem, porque há áreas que desfavorecem, né? Sim, como sim. a má condição no trabalho, a questão das metas excessivas, Sim. e jornada, falta de condições de trabalho, jornada longa, né? As que te favorecem. Assédio moral. As que favorecem tá falando que não ser resistente à saúde, que favorece a tua saúde, é tu trabalhar num ambiente saudável. Né? Você trabalha num ambiente saudável. É um contraste, entendeu? Então você tem que trabalhar num ambiente saudável, onde tem uma boa relação com todos, onde você é bem tratado. Quem é que não gosta de ser bem tratado? Né? Quem é que não gosta de estar num ambiente saudável? Todos nós gostamos. Então, quando você está num ambiente saudável, a tua capacidade de produtividade ela aumenta. Tem empresas que oferecem treinamento. Tem, sim. Academias. Sim, exatamente. Justamente. Isso daí são poucas empresas, né? Isso conta muito. Mas acho que com certeza, se fosse medido a qualidade de vida do trabalhador, né? No campo mental e físico também, com certeza essas empresas que oferecem mais serviços, como plano de saúde, bom plano de academia, saúde, né? Enfim, o próprio ambiente de trabalho. Sim. A questão salarial, a gente não pode, são trabalhadores, não pode ser deixar ser tocada, né? A questão Eu acho que de salário digno. um bom salário dá uma boa saúde mental também. Né? Também, um bom salário. Uma jornada de trabalho, né? Reconhecimento, né? Uma jornada de trabalho que também dê tempo. Hoje os países do primeiro mundo estão fazendo muito o contrário, dando muito. A pessoa leva um tempo de jornada de trabalho menor no seu trabalho e ela tem, inclusive, efeitos positivos quando ela trabalha menos, porque ela volta mais, tem um tempo com a família, quando ela volta tem o seu lazer, quando ela volta muito mais com energia, com muito mais... O que você acha do 6 por 1? A proposta 6 por 1? Pelo amor de Deus. Jornada de trabalho. Isso daí a gente vai ter que fazer uma discussão no sindicato, porque há controvérsia, né? Mas aí nisso sou a favor, mas tem uma discussão sobre a questão, em vez de 6 dias, né? Porque os 6 dias pode, de repente, a pessoa trabalhar 44 horas, 45 horas em um dia. Então, a gente está amadurecendo, enquanto sindicato dos psicólogos, a gente está amadurecendo, né? Inclusive, a gente, até uma coisa importante, que a gente poderia reunir outros sindicatos para justamente ver isso, para a gente consensuar, né, e amadurecer a ideia sobre a questão do 6 por 1, ou a questão da jornada de trabalho, né, menor. Por exemplo, a nossa categoria de psicólogo, a gente está reivindicando 30 horas de jornada de trabalho, né, que é distribuído na semana. Então, se você for ver, já é um método, né? Tem a questão de 6 por 1, que é dia, mas não está a questão da hora de trabalho. Então, é uma coisa que tem que ser analisada. O sindicato dos psicólogos já existe há quanto tempo aqui no Amazonas? Então, na gestão que a gente está aqui, vai fazer 8 anos aqui. Mas existe outro sindicato que outro companheiro, ele administrava. Eu não cheguei a acompanhá-lo nessa época. Então, eu conto a partir do ano que eu consegui acompanhar, né? Então, vai fazer 8 anos agora em julho, dia 1º de julho, faz 8 anos de efetivo trabalho com muita resistência, né? Que a gente sabe para existir um trabalho sindicato. Associados tem o sindicato? O sindicato, filiados, né? Então, na gestão que eu estou hoje, está no torno de 60 filiados. Né? O poder público, por exemplo, na área da educação, tem proporcionado vagas no setor de trabalho nas escolas para psicólogo? Então, muito boa pergunta. Existe uma lei hoje que está no MEC, está tramitando e está já no finalmente, que é a 13.935 de 2019. Que é justamente isso que obriga, né, as escolas públicas do ensino básico a terem tanto psicólogo quanto assistentes sociais. Então, existe inclusive uma lei, se não me engano, municipal, estadual, que também defende isso, só que efetivamente ainda não está implementada essa lei. Mas a gente sabe que a demanda é grande, né?
e muitos colegas, professores, andam sobrecarregados porque, além de dar aula, né, tem muitos adolescentes com a questão de crise de burnout, tem próprios colegas mesmo sofrendo assédio morais, enfim, automutilação. É uma demanda muito grande que são poucos psicólogos que tem na rede, tanto na rede municipal quanto estadual. Então, essa lei, ela vem a calhar, né? A gente espera que o MEC logo faça essa implementação e obrigue, né, que tanto o poder público municipal quanto o estadual obrigue e abra concurso, né, para esses profissionais que tanto os colegas professores precisam, quanto a comunidade em geral. Eu fui professor 30 anos de sala de aula, né? Então, a gente, ali, os profissionais na escola estadual, né? Os profissionais tinham o gestor para fazer a coisa funcionar, né? O orientador, o pedagogo, né? Os professores e os alunos. E a gente vai analisar, todos esse pessoal tem problemas, né? E a necessidade de um psicólogo dentro de uma escola é fundamental. Mas você não vê psicólogos na escola. Aqui no Amazonas, só estaduais tem mais de 500 escolas, né? Devia estar empregando esses psicólogos, né? Dar oportunidade para ele desenvolver a sua profissão, né? E ajudar professores, gestores, sobretudo alunos. Tem alunos com também 300 problemas, né? De casa, de família. Inclusive com depressão, crise de ansiedade, que antes a gente não via, a gente vê muito. Eu falo porque eu atendo, né? Eu atendo também, além do sindicato, também atendo como professor de psicologia. E a gente vê muitos casos, encaminhados por escolas mesmo, crianças, adolescentes com crise de ansiedade, com depressão, fazendo automutilação, bullying. E não tem, né, Abel, o profissional dentro de uma escola. Não sei se também tem nas indústrias. Tem na indústria, não tem psicólogos? É muito difícil, né? Poucas empresas elas adotam essa questão. Tem um psicólogo, mas ele não trabalha efetivo como psicólogo para tratar do trabalhador em si. O psicólogo ele trabalha na questão de recrutamento, seleção, trabalha em outras áreas que não são pertinentes ao atendimento de um trabalhador que tem a doença ocupacional. Ou seja, o psicólogo ele não exerce sua função primordial, que é atender o ser humano, mas ele está trabalhando numa outra função. O psicólogo é para trabalhar atendendo o ser humano a entender como é que estão as causas sociais dele, que aí vai do âmbito familiar ao âmbito profissional. Por isso é importante. É muito importante, né? é muito importante. E vai conversar sobre os detalhes do teu problema, né? E tentar ajudá-lo. Isso, né? Exatamente. E quem tem problemas de saúde mental, transtornos mentais, uma conversa com um psicólogo é fundamental. Te leva porque você, o psicólogo, ele vai buscar as raízes daquilo, né? Né, professor? Né, doutor? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Não é apenas a ausência da doença que vai dizer, essa pessoa está saudável. Ela tem que estar em seu completo, né? Completo bem-estar físico, mental e social. Se uma pessoa ela vive isolada, né, tem que abrir os olhos. Se a criança, se seu filho, sua filha, ou a gente mesmo, um adulto, né, vive isolado, tem alguma coisa que tem que ser avaliado para ver o tempo, né, que a pessoa está, porque de repente a pessoa está numa depressão, né, que é uma característica da pessoa deprimida, ela se isola, né? Então, veja a importância dessa questão. Então, a gente está nesse tripé. Então, nós que somos educadores, né, de sindicatos, a gente tem que sempre estar com esse olhar que saúde tem que estar físico, mental e social. Então, a ideia é essa atualmente, que define a saúde. Eu queria compartilhar com os telespectadores, com todos vocês, eu sofri de síndrome do pânico, que é uma causa psicológica muito louca, né, causada por algumas questões sociais e pessoais, familiar minha. Mas é que é uma batalha muito dura. E é uma doença, professor, que eu não desejo para ninguém, doutor. Porque é muito ruim, cara. E graças a Deus, graças a meu bom Deus, que hoje eu sou livre disso, né? Pela graça de meu bom Jesus, meu bom Deus, eu fui curado dessa malignidade, né? E uma coisa que é assustadora, você tem medo de tudo,
Então, muitas vezes você não entende o outro ser humano, né? E às vezes, muitas vezes eu peguei na cara que era frescura, mas cara, só eu sabia. Muitas das vezes cheguei pro hospital, passando mal, pensando que eu estava doente do coração e não era. Eu acho que essa questão do preconceito, né? Eu percebo, eu acho que ainda vou desenvolver um projeto nessa área sobre a questão da região norte. A gente percebe, eu como profissional da área, a gente percebe, e observando mesmo, assim, quando eu ouço alguém, né? Eu só observando alguém falando seus sintomas, o outro vai lá e vai lá, isso é frescura, vai, resolve isso, faz qualquer coisa aí, resolve isso daí, é algum pretexto. E muito, com certeza muitos trabalhadores e trabalhadoras sofrem isso, né? E a pessoa está ali já adoecida, ela, ao invés de ter uma ajuda, e não tem. Então tem um preconceito muito grande aqui no norte sobre essa questão da saúde mental. Evita de você procurar um psicólogo, um psiquiatra, não, porque a pessoa é louca. Não é, tem vários fatores, né, que pode levar a pessoa só está no momento ali afetada, né, emocionalmente, e ela tem tratamento para vários transtornos mentais aí. Então, é uma questão que é uma barreira que a gente temos que enfrentar no nosso dia a dia nas instituições que nós estivermos. Abel, meu querido, para já encerrando o nosso programa, né, antes das considerações finais, me fala um pouco sobre políticas públicas. O país, ou a cidade, ou o estado, vocês têm notícia de que existem políticas públicas para essa questão da saúde mental de todos os trabalhadores, de todas as áreas e categorias? Tem políticas para isso? É uma deficiência. Ou tem sugestão grande, de né? políticas públicas? É uma deficiência muito grande que nós temos no âmbito de país, a questão da ausência de políticas públicas efetivas que tratem dessa questão, né? Nós temos exemplo aí da própria NR1 que trata dessa questão, que 30 anos depois vieram se atentar para os números absurdos de crescimento, atualizaram. E o poder público vai abrir os olhos para isso quando? Porque ao longo dos anos vem aumentando a questão das doenças mentais. Você vê o levantamento aí que o Helder falou aí? 3 prova, milhões e 500 mil trabalhadores no país. A prova disso, nós estamos falando de trabalhadores. Nós temos um país com mais de 240 milhões de habitantes. Nós estamos falando de trabalhadores com carteira assinada. Esse levantamento, né? Nós estamos de trabalhadores. E aqueles que não são, que sofrem dessas doenças físicas, que não têm acompanhamento, que não têm acesso. Eu acho que nós temos que abrir os olhos para isso. E nós temos que criar políticas públicas onde forneça para os estados, municípios, onde tenha um hospital efetivo que trate dessas causas. Hospitais, você falou da questão do hospital efetivo para que cuide disso. Isso, inclusive, nós temos uma proposta, o Sindicato Metalúrgico apresentou para os parlamentares do Amazonas já há quase 10 anos atrás, do Hospital Trabalhador. E a nossa proposta de construção do Hospital Trabalhador é justamente essa, tratar das doenças ocupacionais, doenças mentais, que oportunize aquelas pessoas que não têm acesso de ir diretamente lá. Nós temos um exemplo, o Hospital do Câncer, em São Paulo, né? Foi investido mais de 40 milhões de reais na época para construir, e hoje é referência nacional. Por que nós podemos também ter um hospital de referência em doença mental que trata disso? Porque não é brincadeira, nós estamos falando de uma doença que é mundial, e nós aqui no Brasil temos um percentual de um crescimento muito grande. Você está vendo aí do trabalhador de carteira assinada. E a pergunta que fica para a sociedade é o seguinte: e aquelas que não têm acesso? Que não entram nessa contagem aí? Quantos são? E aí, professor, o que você acha dessa questão? Acho que falta uma grande... Tá uma lacuna muito grande sobre a questão da política pública, né, para a saúde do trabalhador. Se eu não me engano, é o estado de Ceará que existe um hospital exclusivo para a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Saúde mental, né? Isso. Então a gente vê assim, só para a gente fazer um geral rapidinho. Quase 3 milhões e meio de trabalhadores e trabalhadoras pediram licença médica. Considerando que essas licenças médicas é isso que o Abel falou, são aquelas de licença médica do INSS que só dão licença a partir de 15 dias de afastamento. Mas aqueles trabalhadores que deram entrada com 2, com 3 dias, eles não entraram nessa estatística. Ou seja, isso vai praticamente dobrar ou triplicar esse aqui. E em relação à saúde mental, também está na minha tabela. Isso aí, ressaltando de novo, relacionado a trabalhadores formais e os informais e os que estão desempregados.
né? Então a gente vê que só aponta a iceberg Além de em relação a isso. além de que o custo, né, pro Estado, né, pro país é muito grande, muito alto, né? Porque tem que pagar esse povo afastado, né? E o povo fica sem atividade. Né? Olha em relação a isso aí, professor Alfredo. 12 bilhões de dias úteis sejam perdidos globalmente, isso, num ano. Globalmente, 12 bilhões de dias úteis perdidos por afastamento, por licenças médicas, né? E aí está incluído também a questão da saúde mental. E 1 trilhão por ano de gastos. Ou seja, enquanto os empresários, né, não acordarem, né, de saber cuidar da saúde do trabalhador, isso vai ter um retorno para eles, né, tanto vai ter trabalhadores com menos afastamentos médicos, né, mais saudáveis, produzindo mais, gastando menos. Isso. E o poder público também vai gastar menos também em relação a atendimentos, né, cuidando de trabalhadores e trabalhadoras doentes. E o próprio trabalhador vai sentir o bem-estar. Então, na verdade, exige uma política maior, com mais investimento, que com certeza vai ter um retorno, porque está dando um prejuízo muito grande para todos os setores. Claro. Para o empresário, para o trabalhador e para o Estado. Beleza. Eu acredito que haja a possibilidade de se criar um mecanismo onde o poder público e a iniciativa privada possam fazer, né, essa junção no sentido de diminuir essa quantidade um absurdo de pessoas. Como que eu digo? Você quer saber a quantidade de pessoas que fazem tratamento de doenças psicológicas? Vá numa clínica psiquiátrica. Mas 90% delas são particulares. E é lotado. E para você conseguir uma consulta, é 2 meses por paciente, não é mensal. Aí passa a receita, o cara vai lá, toma aquele remédio ali, faz aquele tratamento e fica. Entendeu? Ok. Então vamos se preocupar com a saúde mental do trabalhador, com a nossa saúde mental. Precisamos. Né? E eu agora quero agradecer aqui, antes das considerações finais, ao nosso técnico aí, o Alex, ao Kid, né, e ao Henrique, que dá esse apoio aí. E eu quero que meu querido professor faça as considerações finais sobre o nosso programa, sobre o bate-papo, e agradeça. Sim, eu vou iniciar agradecendo aqui, né, o espaço, o convite, a oportunidade de estar aqui, debatendo um assunto que para mim é tão importante, né, não somente por ser profissional da área, porque sei que é relevante o trabalho, né, esse serviço, né, de saúde mental para o trabalhador, e deixo o alerta aqui para os colegas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras, que a gente cuide da nossa saúde mental, que a gente não é frescura, né, como o Abel falou, também a gente acolha a pessoa que está com algum sofrimento psíquico, né, que encaminhe, que direcione, porque é sério, muitas questões que não são consideradas, não são respeitadas, acaba que depois a pessoa tira a própria vida. Isso daí já é o último caso, é porque a pessoa não conseguiu acolhimento em lugar nenhum, entre os amigos, entre a família. Isso. E infelizmente tem até colegas da área, né, da área da saúde, da psicologia, da enfermagem, médicos, pessoas, então atinge todo mundo, independente da classe social, classe econômica, é atingido. Então é um assunto relevante e que a gente se cuide, se reserve um tempo para si, né? Eu acho que poderia ter falado um pouco mais sobre isso, você reservar um tempo para você. A saúde mental, às vezes você cuida de todo mundo, às vezes é a questão do trabalho, é a dívida, é a questão da família, mas você não tira um tempo para você, que é importante, tem que se cuidar, não só fisicamente também, mas também mentalmente. Então é importante isso, e cuidar também do seu familiar, do seu amigo, e dar essa Tá vendo aí, espectadores? Vamos cuidar da nossa saúde mental, né? Se preocupar com nossos familiares, com nossos amigos, né? E é com você agora, Abel. Poxa, que alegria. Obrigado, querido Alfredo, professor Alfredo. Obrigado pela companhia do doutor Helder, né? Companheiro Alex, os meninos que estão aí nos bastidores, aí o Kid, né? Meu amigo Henrique, que está ali caladinho, mas está fazendo também as atividades dele. E dizer para você que é um privilégio, que é um prazer estar aqui discutindo um assunto tão pertinente da sociedade, não só do nosso estado, do nosso país, mas do mundo inteiro. E mais uma vez parabenizar vocês pelo espaço e agradecer pela oportunidade e dizer para os nossos telespectadores
se cuide. Cuide da sua mente, cuide da sua saúde e vivam felizes para que nada os importune e a gente possa dar bons resultados na vida familiar, na vida profissional e assim a gente possa seguir a nossa vida de uma forma saudável. Obrigado. Isabel, então nós vamos aqui agradecer ao Partido dos Trabalhadores, ao programa Fala PT, podcast Fala PT, né? Agradecer ao nosso presidente Sinésio Campos, né, que fez essa estrutura aqui juntamente com o Thiago e com toda a militância, essa é a contribuição da militância, né? E a gente já convida aqui as outras setoriais, né, para que venham com entrevista, com um bate-papo com a gente aqui. O podcast Fala PT está aberto para toda a militância, né? Então, por enquanto nós estamos passando por um bate-papo com as setoriais, depois vamos ter convidados, né? E é isso, fazer a coisa acontecer e todos informais sobre as políticas de cultura, de educação, de saúde, social e tudo, beleza? Um abraço aí para vocês. Obrigado. Um abraço, valeu aí.